Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de dizer que hoje nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos da Semana Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento, com o tema Habitação e Recuperação de Assentamentos Urbanos Precários. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as entidades responsáveis por essa semana, que são a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a APQC, a Associação dos Trabalhadores do IPT, a CIPT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários, a CNTU, a Federação Brasileira de Geólogos, a FEBRAGEL, o Sindicato de Geólogos do Estado de São Paulo, o SIGESP, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, o CESP, o Sindicato dos Trabalhadores em Ciência, Pesquisa e Tecnologia de São Paulo, o SINTIPQ, o mandato do vereador Eliseu Gabriel e a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos também, em nome da comissão organizadora, aos palestrantes que estarão conosco nesse dia, discutindo o tema da habitação e dos assentamentos urbanos precários, que são os colegas Anderson Kazu Nakano, arquiteto urbanista, coordenador do Observatório de Lutas Urbanas do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. O colega Rafael Negreiro de Lima, defensor público do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo. E o colega Ednilson Ferreira dos Santos, coordenador de projetos socioambientais do Movimento de Defesa dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André. Aos três colegas, é uma honra tê-los aqui presentes e a comissão organizadora agradece profundamente a disponibilidade em estarem conosco. Informamos também àqueles que nos assistem que a divulgação de todo o conteúdo da semana, que começou ontem e se encerrará no dia 22, os links das sessões estarão disponíveis no canal Fórum da Ciência, Tecnologia e Inovação, do YouTube, estarão disponíveis no site da Escola do Parlamento, estarão disponíveis também no canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo. Bem, antes de passar a palavra aos colegas, ao Kazu, ao Rafael e ao Ednilson, nós gostaríamos de dizer que, nessa temática da habitação e dos assentamentos urbanos precários, nós sabemos que construir cidades sustentáveis, inclusivas, justas e resilientes é um dos desafios que se enfrenta em todas as sociedades do mundo. A cidade de São Paulo mostra de forma contundente as desigualdades e as precárias condições de vida, principalmente da população mais pobre. Os mecanismos formais de acesso à terra, seja pela via do mercado ou de ações do poder público, sempre foram insuficientes. O acesso à habitação, para muitos, só se viabilizou por meio do processo de ocupação de terras ociosas e da autoconstrução da moradia, com sua segurança física comprometida pela ausência de técnicas e de materiais adequados, como nós bem vimos ontem na nossa sessão de gestão de riscos e desastres, gerando agrupamentos urbanos precários que causam inúmeros problemas à qualidade de vida da nossa população. Requalificar esses assentamentos urbanos precários, integrando-os ao território da cidade, com melhoria da qualidade de vida de seus moradores, é um desafio que pode contar com o suporte do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo, em diferentes vertentes daquilo que nós chamamos de ambiente construído,
contando com o protagonismo da sociedade civil e das comunidades. Para mostrar um pouquinho do que podemos fazer nesse sentido, nós chamamos agora o colega Anderson Cazu Nakano, que dará início ao conteúdo e ao debate dessa temática. Muito obrigada, Cazu, é uma honra tê-lo conosco, a palavra é sua. Muito obrigado, Rosmarie, muito obrigado a todos e a todas as organizadores, organizadoras dessa semana, né, na ciência, tecnologia e inovação, todas as instituições que se dedicaram a essa organização e nos convidaram para participar dessa mesa de hoje. Muito obrigado. Eu acho que essa semana, esse evento, ele vem num momento muito importante de afirmação do nosso sistema de ciência, tecnologia, né, e de pesquisa, e de ensino, e de extensão, que se constitui aqui no nosso estado de São Paulo já há muitas décadas, e é um sistema de excelência no contexto nacional. Então, é muito importante essa iniciativa, né, de trazer à tona esse sistema como uma base e subsídio importante para a formulação e implementação de políticas públicas. Então, agradeço o convite para estar participando desse evento e dessa mesa, saudar o Rafael e o Ednilson, né, assim como a Rosmarie, que está coordenando os trabalhos aqui. Saudar essa boa companhia nessa troca de ideias. E já, como a gente tem pouco tempo, eu vou compartilhar a minha tela, porque eu preparei um PowerPoint para conduzir, né, essa nossa apresentação e essa nossa conversa de hoje, tá? Acho que tá aparecendo? Deixa eu só. Agora tá. Agora tá? Bom, é um PowerPoint que eu vou apresentar relativamente rápido para, né, para tentar ficar dentro do tempo. O tema dessa mesa é habitação e recuperação de assentamentos urbanos precários. E desde já, eu quero agradecer a professora Rosana Denaldi, da Universidade Federal do ABC, e ao professor Marcel Fantin, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, que gentilmente me ajudou a preparar esses conteúdos, né, e preparar essa apresentação numa parceria que teve como objetivo reunir trabalhos em torno da realidade dos assentamentos urbanos precários, né, que são realizados nessas instituições e que trazem importantes subsídios para a formulação e implementação de políticas públicas, políticas urbanas habitacionais endereçadas a esses assentamentos. A professora Rosana Denaldi, o professor Marcel Fantin forneceu trabalhos, materiais, informações, imagens dos trabalhos que eles realizam e realizaram e continuam realizando, né, sobre os assentamentos urbanos precários, com os laboratórios, as equipes, né, de docentes, de discentes, alunos e parceiros da sociedade civil. Então, eu quero agradecer muito essa generosidade e essa gentileza da professora Rosana Denaldi, do professor Marcel Fantin. E também agradecer a equipe da PABIRU, de assessoria técnica, com quem eu atuei, né, na realização do Plano Popular de Urbanização e Regularização Fundiária do Jardim Elian, que eu vou apresentar rapidamente alguns componentes aqui. Bom, antes de entrar nos trabalhos propriamente ditos, eu gostaria de trazer aqui esses dados recentes do IBGE, que fez uma estimativa dos aglomerados subnormais no Brasil em 2019. É uma estimativa que o IBGE preparou como subsídio para organizar
o censo demográfico de 2020, que foi adiado para 2021 e depois para 2022, né, por conta da pandemia e por questões orçamentárias que o IBGE tem sofrido ali no governo federal. Então, mas mesmo assim eles continuam, né, com os trabalhos, fizeram essa estimativa sobre os aglomerados subnormais, que é um termo questionável, contestado já, mas é o termo que eles usam, né, para se referir a diferentes tipos de assentamentos precários, e é um dado que a gente tem, que a gente sabe que é subdimensionado, né, mas que é o único dado que nos dá um panorama nacional sobre esses tipos de assentamentos. E a gente vê aqui nessa tabela, né, os dois retratos de 2010, baseado no censo demográfico de 2010, e esse retrato de 2019, baseado nessa estimativa, né, preparatória para o censo demográfico de 2021, feito pelo IBGE. E a gente vê aqui o aumento significativo no número de municípios com aglomerados subnormais. Em 2010 era 323, em 2019 734. O número total de aglomerados subnormais em 2010 era 6.329, em 2019 13.151. Então dobrou a quantidade de aglomerados subnormais e a quantidade de domicílios ocupados em aglomerados subnormais. Em 2010 era 3 milhões e 200, em 2019, 5 milhões e 100. Então, a gente vê que no panorama nacional e, com certeza, no estado de São Paulo, esse contexto dos assentamentos precários, né, que correspondem a esses aglomerados subnormais do IBGE, está se agravando, está se ampliando, está se disseminando, e a gente sabe historicamente que esse aumento na quantidade de favelas, de domicílios em favelas e de moradores em favelas é decorrente dos processos de empobrecimento, desemprego, recessão econômica, aumento da inflação, que é exatamente o que a gente está vivendo agora, e infelizmente a gente está vivendo tudo isso sem políticas sociais nacionais consistentes, sem políticas de combate à vulnerabilidade, né, dessa população. Aqui a gente tem o gráfico que mostra a estimativa de domicílios em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios ocupados, né, nos estados. Então, são os dados relativos. A gente vê que em São Paulo, no estado de São Paulo, 7% dos domicílios estão em aglomerados subnormais, isso em termos relativos. Mas em termos absolutos, a gente vê que São Paulo é o estado com maior número de domicílios em aglomerados subnormais, chega a 1 milhão de domicílios. E aqui a gente vê as capitais dos estados, né? Também a gente vê a estimativa de domicílios aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios das capitais, né? A gente vê que São Paulo, em termos relativos, está com 13% dos domicílios em aglomerados subnormais, domicílios, hein? Não é população. E aqui a gente vê em termos relativos, né? Em percentuais. E aqui a gente vê os municípios com maior número de domicílios inseridos em aglomerados subnormais. São Paulo, claro, está em primeiro lugar, é o município no Brasil inteiro, em 2019, que tinha maior quantidade de domicílios desses aglomerados, 530 mil domicílios em aglomerados subnormais em 2019, à frente de todos os outros municípios do país. E aqui a gente tem os aglomerados subnormais com maior número de domicílios, né, no Brasil. E a gente vê aqui Paraisópolis em quarto lugar, né? Uma das maior favela de São Paulo, com 19.200 domicílios, né? Atrás apenas da Rocinha, no Rio de Janeiro, e Sol Nascente, no Distrito Federal, tem mais de 25 mil domicílios. E
gente vê também nessa lista Heliópolis, que está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em nono lugar, né, como sendo a nona maior favela do Brasil, com 15 mil domicílios. Bom, agora, esse é um quadro geral, né, com dados recentes, que mostra a importância desse assunto tanto para os estudos, né, quanto para atuação política, para atuação jurídica, atuação institucional e principalmente para a formulação e implementação de políticas públicas, políticas urbanas, políticas habitacionais. É um tema que a gente precisa de fato continuar trabalhando, continuar estudando, continuar buscando soluções, né, em escala nacional, porque isso tem se agravado e está se agravando e vai se agravar, considerando as tendências socioeconômicas do nosso país e do mundo, né, para esse período pós-pandemia. Aqui eu gostaria de agora compartilhar com vocês os estudos sobre assentamentos precários que são realizados como subsídios para políticas públicas por essas três instituições de ensino, pesquisa e extensão públicas, né? A Universidade Federal do ABC, vou apresentar os trabalhos coordenados pela professora Rosana Denaldi, que eu mencionei no início, e que cedeu gentilmente os materiais aqui para a gente montar essa apresentação. O Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos, né, que o professor Marcel Fantin atua e tem desenvolvido alguns trabalhos importantes em assentamentos precários e que também cedeu os materiais, e um trabalho feito ali no Instituto das Cidades, da Unifesp, no campus Zona Leste, e que a gente construiu em parceria com a PEABIRU, né, com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, CAL São Paulo. Então, aqui, primeiro que eu gostaria de trazer um estudo que a professora Rosana Denaldi coordenou lá na UFABC, que é o estudo da demanda para regularização fundiária de assentamentos urbanos no âmbito do programa Papel Passado, que era coordenado pelo extinto Ministério das Cidades, né? O estudo foi executado de termo de parceria, né, entre a UFABC e o Ministério das Cidades, e o estudo identificou situações muito distintas, né, das encontradas nos assentamentos precários de grandes centros. E o estudo classificou assentamentos irregulares em cinco tipos: sede de municípios, distritos ou povoados, favelas e seus assemelhados, loteamento irregular e conjunto habitacional. Foram caracterizados assentamentos localizados em 98 municípios de 23 estados, né, e observadas as condições muito diferenciadas de densidade, traçado urbano, acesso à infraestrutura e serviços públicos. Aqui nós temos algumas imagens que a equipe da professora Denaldi reuniu para ajudar a visualização desses tipos, né, de assentamentos precários. Então, a gente tem aqui uma imagem do tipo de assentamento precário, sede de município, né, em Montes Altos, no Maranhão, o tipo de assentamento precário em distritos e povoados, no distrito de Catiá, em Salitre, né, em Minas Gerais. E aqui embaixo a gente vê as fontes, né, dessas imagens orbitais dos perímetros dos assentamentos extraídas do Google Earth. Aqui a gente tem o tipo de assentamentos de favelas e assemelhados em Belo Horizonte, Minas Gerais, e o tipo de assentamento, loteamento irregular em Porto Rico, no Distrito Federal. E aqui o último tipo de assentamento que foi analisado, estudado pela professora Rosana Denaldi nesse trabalho, né, nessa análise de demanda para regularização fundiária de assentamentos urbanos no papel passado. Então, é o conjunto habitacional lá em Beberibe, no Ceará. O trabalho que a professora Rosana Denaldi, junto com a professora Flávia Feitosa, e um conjunto grande de docentes e de alunos, né, estudantes, assim como outros parceiros, um trabalho muito, muito interessante que foi feito, que se chama MAPA,
que é metodologia para identificação e caracterização de assentamentos precários em regiões metropolitanas paulistas, né? É um estudo que teve como objetivo produzir subsídios para que a CDHU, em parceria com a Agência Metropolitana da Baixada Santista, a AGEM, planejasse e priorizasse intervenções, né, do tipo de urbanização e regularização fundiária. Então, é um trabalho que buscou caracterizar esses assentamentos precários lá da região metropolitana, da Baixada Santista, né, e também definiu 6 tipologias baseadas em características do tecido urbano, né, que foram identificados em função das dimensões dos elementos urbanos, como vias, lotes, habitações, do traçado regulador, né, o traçado do sistema viário interno, do traçado regulador da ocupação, né, da ocupação principalmente habitacional dentro desses assentamentos, e da compacidade do tecido. Eu achei interessante essa variável de caracterização do tecido que foi utilizado para definir essas tipologias, porque o que a gente tem visto nesses assentamentos precários, além da disseminação, é um processo de adensamento e de verticalização do tecido, né, que tem implicações diretas nas condições urbanas, nas condições habitacionais, nas condições de vidas e também, principalmente, nas condições de saúde dos moradores, né? Então, aqui a gente vê as denominações de cada uma dessas tipologias, né, de assentamentos precários que foram definidas no âmbito desse trabalho chamado MAPA, né, e as especificidades dessas tipologias. Então, a gente tem a tipologia 1 em morros, a tipologia 2 em palafitas, a tipologia 3 em ocupações de preservação permanente de rios ou aterro de mangues, a tipologia 4, que é a ocupação desordenada sem estado regulador pré-ocupação, a tipologia 5, que é a ocupação ordenada com traçado, e, por fim, a tipologia 6, que é a ocupação esparsa. Eu vou também mostrar as imagens que a equipe da professora Rosana Denaldi reuniu para exemplificar essas tipologias, e aí a gente vê com clareza ali na realidade da região metropolitana da Baixada Santista, né, esses tipos de assentamentos precários. Aqui a gente tem a tipologia 1 em morros, né, em costas de morros, e certamente há muitas áreas de riscos geológicos e técnicas aí. A gente viu recentemente os problemas de deslizamento, de inundação ali na Baixada Santista, né? Apesar de Santos ter um histórico importante de prevenção e de enfrentamento a situações de risco e desastres, a gente vê que ainda persiste esses problemas, né? E a gente tem notícias de que as medidas pioneiras ali na Prefeitura de Santos para lidar com as situações de risco, assentamentos precários, têm se fragilizado. Então, a gente precisa mostrar esse tipo de situação, né, justamente para que se retome políticas públicas, né, para enfrentar problemas de risco. A gente vê a tipologia 2, que são situações dramáticas nas palafitas, né, em beiras de corpos d'água, ali na Vila Gilda, no caso de Santos, a gente tem situações dramáticas de precariedade habitacional, falta de saneamento básico, doenças, etc. Aqui a tipologia 3, em ocupações em áreas de preservação permanente de rios ou aterros de mangues, isso é um problema bastante sério nas zonas costeiras do Brasil. Esse tipo de situação é disseminado, assim como as outras duas tipologias, né? E a tipologia 4, em ocupação desordenada, a gente vê aqui nessa imagem a forma de implantação das edificações, das moradias, né, que, de fato, não tem um ordenamento na circulação interna, nas vias, isso dificulta os acessos às moradias, dificulta as entradas dos veículos prestadores de serviços, né, e também vai provocando situações de adensamento inadequado, insalubridades,
e etc. Aqui a gente tem a tipologia 5, em ocupação ordenada por traçado. Você vê que a diferença em relação à tipologia anterior, 4, é que aqui você tem um ordenamento a partir do traçado viário que organiza a implantação das edificações, né? Isso, enfim, ajuda a circulação interna, ajuda a ventilação natural, ajuda a insolação, ajuda a entrada de serviços, a implantação de infraestruturas e entrada de veículos prestadores de serviços. E a tipologia 6, que é a ocupação esparsa. Lembrando que essas imagens, elas foram trabalhadas, reunidas pela equipe do LEPUR, da UFABC, que é o Laboratório, né, de Planejamento Urbano, Política Urbana, estudos de política urbana, não me lembro agora. Bom, são exemplos da Baixada Santistas, mas a gente pode reconhecer essas tipologias em todos aqueles 700 municípios que o IBGE identificou em 2019 com assentamentos precários, né? Porque é um padrão que se repete no país. E além dessas análises, caracterizações e definições tipológicas, uma parte muito importante desse trabalho, MAPA, que é o trabalho de mapeamento, né, dessas tipologias. E é um trabalho de mapeamento que utiliza imagens esquemáticas de integração de dados a partir de uma grade celular. Então, se trabalha com uma articulação de diferentes tipos de dados, né, e sobreposição desses dados, dados matriciais, né, para se construir uma superfície de probabilidade, né, dessas características. Os dados matriciais, os dados censitários, dados de localização, né, em pontos, e essa malha celular, que é construída justamente como referência para a integração desses diferentes dados sobrepostos no mapa base, né, que são esses mapas do município. Então, aqui a gente tem esse esquema, né? Eu sei que essa parte do trabalho deve ter tido muita contribuição da professora Flávia Feitosa, que desenvolveu vários estudos no INPE, e agora está lá como professora da UFABC. E ela fez esse mapeamento que eu acho que, junto com toda a equipe, né, com a da professora Rosana Rinaldi, e aí a gente consegue ver a espacialização daquelas 6 tipologias de assentamentos precários a partir daquela grade celular, né? E a gente vê aqui distinção por cores, né? Dessas tipologias espacializadas, tanto por unidades, né? Quanto por aquelas células da grade, né? São 2 tipos de mapeamento segundo as diferentes tipologias. Aqui no Guarujá e aqui em Mauá, né? Mauá a gente vê que tem uma granulação maior da distribuição espacial desses diferentes tipos de assentamentos, né? Bom, agora entrando num terceiro trabalho que a equipe da professora Rosana Denaldi desenvolveu lá na UFABC, é o Diagnóstico Regional Habitacional do ABC, que é super interessante também, e que define a tipologia desses assentamentos a partir das possibilidades de intervenção para melhorar as condições urbanas e habitacionais. Então, você tem, nesse diagnóstico, a tipologia 1, de assentamentos irregulares consolidados, né, conjuntos habitacionais irregulares, consolidados também, cuja inadequação é apenas a irregularidade fundiária. As condições urbanísticas já estão bastante consolidadas. A tipologia 2 são os assentamentos precários e irregulares que demandam obras de infraestrutura, podendo necessitar alguma remoção, né? E a tipologia 3 são os assentamentos precários e irregulares consolidáveis, quer dizer, é possível os moradores permanecerem nesse lugar e receber intervenções de melhorias, que são feitas por meio de obras complexas de urbanização e
pode envolver percentual elevado de remoção ou realocação, remanejamento, a ver, né, a situação do assentamento. E, por fim, a tipologia 4, que são os assentamentos com previsão de remoção total. E aqui, também, trazendo a equipe da professora Rosana Denaldi organizou, lá da região do Grande ABC, que mostram exemplos dessas tipologias. A tipologia 1, né, consolidada, ali no assentamento Sacadura Cabral, em Santo André, a tipologia 2, né, que demanda obras de infraestrutura, de melhorias, pode ter alguma remoção, que é em Bananal, em São Bernardo do Campo, a tipologia 3, né, que aí envolve, consolidável, mas envolve intervenções mais complexas, mais profundas, e pode envolver uma quantidade maior de remoção, como ali no Jardim Zaira, em Mauá. A gente vê que o assentamento está numa encosta de morro e com precariedades e possibilidades de risco ali. E, por fim, a tipologia 4, que implica em remoção total, como Oratório, em Santo André, né, esse assentamento bem nas margens desse córrego. Bom, e agora eu gostaria rapidamente de mostrar esse trabalho que a equipe do professor Marcel Fantin fez, né, embaixo tem os nomes da equipe, que é a utilização de veículo aéreo não tripulado para regularização fundiária e planejamento urbanístico de comunidades populares. E aqui eu só vou trazer o exemplo de um assentamento lá em São José dos Campos, que se chama Banhado, que fica bem no centro de São José dos Campos, e é uma área que está sob muita pressão da prefeitura e da especulação imobiliária, querem remover esses moradores, porque é uma área muito estratégica, né, do ponto de vista da localização na cidade, da valorização imobiliária. Então, eles fizeram esse trabalho utilizando drone para fazer todo um levantamento, uma caracterização da área e construir informações que não são fáceis de se obter. O drone foi o recurso que facilitou a construção de mapeamentos rigorosos, né, que depois permitiram a elaboração de vários outros estudos. Então, aqui a gente tem a equipe do professor Marcel Fantin manejando o drone e processando as imagens, né, em softwares. Eles usam um software russo para restituir as fotos aéreas, vetorizar e produzir as bases cartográficas utilizadas para os estudos e para formulação de propostas. Né? Aqui a gente tem uma das imagens produzidas pelo drone, que foram restituídas e utilizadas ali para a identificação dos diferentes tipos de problemas existentes ali no assentamento do Banhado, em São José dos Campos, né? No Vale do Paraíba, em São Paulo. E agora, para finalizar, gostaria de mostrar aqui esse outro trabalho que nós, lá no Instituto das Cidades, no campus Zona Leste da Unifesp, fizemos em parceria com a equipe do professor Marcel Fantin, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da USP São Carlos, e também com a equipe da PEABIRU, que é uma assessoria técnica, né, de habitação de interesse social aqui de São Paulo, que ganhou um recurso do CAL São Paulo, né, e envolveu também a equipe do LabIAB, da FAUSP, para fazer esse plano popular de urbanização e regularização fundiária do Jardim Elian, que fica ali perto do Parque do Carmo, perto da Avenida Jaco Pêssego, na zona leste do município de São Paulo, né? Então, aqui, só vou mostrar essa parte em que nós também utilizamos essa tecnologia que a equipe do professor Marcel Fantin usa, né, baseada no manejo de drones e softwares e sistemas de informações geográficas para produzir informações importantíssimas sobre esse assentamento precário, que é o Jardim Elian, que foi objeto do nosso trabalho ali junto com todas essas equipes. Aqui a gente tem a imagem do Augusto Oyama, que trabalha com o professor Marcel Fantin na elaboração desse trabalho. Aqui a gente tem as imagens do lançamento do drone, né? Foi feito ali no Jardim Elian para produzir essas imagens. E aqui é a imagem produzida, né, pelo drone de alta resolução, né, em que a gente pode
fazer um processamento e obtenção aqui das curvas de nível, né? E essas curvas de nível, junto com a ocupação urbana, nos permitiu fazer essa análise de declividades e das linhas naturais de drenagem e os pontos de inundação, que são essas bolas azuis, ao longo do córrego Tone, né? E essas imagens aéreas obtidas pelo drone foram restituídas e vetorizadas, em que a gente pôde traçar os limites de cada lote, né, assim como os limites das quadras e os limites das vias, né? E esse detalhamento dessa informação foi muito importante para a gente poder desenvolver, né, os trabalhos de arrolamento, né, de dados, colheita de dados dos moradores, lote a lote, casa por casa. A gente pôde fazer essa análise do uso do solo, lote a lote, vendo lote residencial, comercial, institucional. A gente pôde usar essa base para fazer uma análise do número de pavimentos das casas, né, em cada lote, e aí dá para verificar, de fato, um processo de adensamento junto com verticalização, uma análise da condição da posse do lote, se é próprio, se é alugado, se é cedido, né? Uma análise de número de famílias por lote, porque nos lotes populares, nos bairros populares, além da transitoriedade permanente, é muito comum você ter mais de uma, duas, três, quatro moradias dentro do mesmo lote, são as casas de quintal, as casas de viela, né? Então, que está promovendo um adensamento grande dos lotes populares e o número de proprietários por lote, né? Bom, por fim, eu quero reiterar aqui os meus agradecimentos à professora Rosana Denaldi, da UFABC, o professor Marcel Fantin, a equipe da Peabiru também, que fez aquela parceria conosco, e termino aqui. Desculpa se eu extrapolei um pouco o tempo, Rosmarie, mas eu fiquei em dúvida, fiquei com dó de tirar coisas que foram tão ricas e tão importantes produzidas por essas equipes nessas instituições que compõem esse sistema de ensino, pesquisa, extensão, ciência, tecnologia que a gente tem aqui no estado de São Paulo e que precisa ser acionado com todo as possibilidades para formular e implementar políticas públicas, principalmente de interesse social, que é tão necessário e tão importante aqui no nosso estado, no nosso país, principalmente nesse momento de crise e recessão econômica que a gente está vivendo. Muito obrigado. Obrigada novamente, Cazu, pela disponibilidade em estar conosco. Agradeço em seu nome a todos os colegas de São Carlos, ao FABC, a Peabiru, ao Lab da FAO, enfim, todos esses que compõem o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que, como bem disse o Cazu, precisa ser prestigiado nesse momento de obscurantismo e negacionismo e precisa ser utilizado de uma forma mais efetiva para resolver os grandes desafios da nossa sociedade. Tivemos a oportunidade de, com o Cazu, entender um pouquinho melhor o que é o papel da vertente tecnológica e científica contribuindo para a melhoria desses assentamentos urbanos precários. E agora eu passo a palavra ao colega Rafael Negreiro de Lima, defensor público do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo da Defensoria Pública de São Paulo, que vai poder nos mostrar a quem está nos assistindo e a nós também, como atua a vertente jurídica no enfrentamento desse problema. Rafael, muito obrigada, é uma honra tê-lo conosco, a palavra é sua. Certo. Bom, boa tarde. Aliás, saudar, né, já que muitos vão ver também pela via virtual em qualquer horário, então abrir uma saudação a todos que vão assistir a gente. Agradecer, antes de tudo, o convite a todos os organizadores desse evento, de uma relevância enorme, dando a oportunidade de vários saberes poderem dialogar, né? Enfim, a produção de ciência e tecnologia para a resolução de problemas concretos da vida enfim, da população. E também dizer aqui a satisfação de estar numa mesa com o Cazu, com o Ednilson, e também da satisfação da Defensoria Pública poder fazer parte desse debate.
Bom, eu vou compartilhar aqui um slide para a gente começar a conversa. Eu só queria confirmar se realmente está aparecendo a apresentação. Já está? Certo. Bom, eu acho que a minha fala vai dialogar bem com o que o Cazu falou. Eu achei espetacular essa produção de categorias e enfim, de uma produção de um conhecimento mais exato para classificar as tipologias das ocupações, porque eles ajudam muito em resolver os problemas jurídicos que a gente também enfrenta no nosso meio, né, nas ações judiciais, tentando, de alguma forma, proteger os grupos vulneráveis, já que é a missão institucional da Defensoria Pública. Os conflitos fundiários, obviamente, chegam para a gente quase sempre como um conflito de reintegração de posse, né? Muitas vezes até uma ação civil pública pedindo a proteção do meio ambiente, mas quase sempre fazendo isso por uma expulsão das pessoas do local. E a gente nota que na produção das decisões, que trabalhar com direito nada mais é do que buscar sempre decisões para problemas, e isso não é só uma atividade do juiz. O juiz tem sua função tomar decisões, mas um defensor público, ou um advogado, ou um promotor, quando pega um caso e vai decidir ou não se entra com uma ação, ele toma ali uma decisão. Se ele fala, olha, essa demanda não tem como eu proteger vocês, ele está tomando uma decisão. O gestor municipal, quando ele vai falar, isso aqui cabe reurb ou não, ele toma uma decisão. E a gente nota que a legislação por si só, ela não dá instrumentos suficientes para que a gente tome essas decisões. Então, basicamente, é como se o tecnicismo, a tecnologia decisional fosse parametrizada no judiciário, a gente usasse essa tecnologia de decisão a partir do que a lei diz, do que os comandos judiciais, é o que se acredita muito, mas que para exercer essa atividade de interpretação, a gente precisa de outros saberes. E é isso que eu quero tentar demonstrar a partir da lei de regularização fundiária e demonstrando alguns problemas concretos que a gente vem encontrando em casos em que a gente trabalha, que demonstram algumas limitações. O primeiro deles que eu queria destacar é que a Lei 13.465, e antes dela, a lei anterior do Minha Casa Minha Vida, 11.977, elas permitiram que fosse possível regularização fundiária urbana, mesmo em áreas inscritas como rurais. Está aí no artigo 11, inciso 1º dessa lei. E aí, isso gera uma série de problemas que, quando chega uma remoção de moradores, eu posso usar para defesa. Olha, não expulsem essas pessoas dessa área rural porque é possível a regularização fundiária urbana. Ok, consigo uma suspensão. Mas posso conseguir uma suspensão dessa ordem de reintegração. Mas a partir daí, como é que a gente constrói uma solução para que essa regularização fundiária seja algo concreto de fato e que eu garanta que a suspensão desse processo caminhe para um conflito resolvido, né? Ou pelo menos pela permanência da população ali. Então, separei alguns problemas que a gente constata na prática dessa questão. Primeiro definir o que é rural e o que é urbano, né? A fragmentação também do planejamento urbano, já que em cada pedacinho ali de ocupação urbana se começa a se tentar remover as pessoas, a gente começa a discutir regularização fundiária de cada lote, de cada ocupação urbana, cada loteamento, desculpa. E aí o plano diretor, como o grande planejador da ocupação urbana, vai sendo deixado de lado para a gente ir olhando cada núcleo urbano separadamente. E também o problema que tem da gente levar a infraestrutura para áreas muito remotas. Uma coisa que a gente percebeu olha, para áreas, esse aqui é o Jardim Mirelli, que fica na Fazenda da Juta, antiga Fazenda da Juta, na zona leste de São Paulo, São Mateus. A gente atua nesse caso, é um típico caso que a área rural é considerada nos registros como rural. Antigamente, os municípios se fugiam da regularização sob esse argumento, que não é área urbana, e essa lei resolveria com essa simples uso desse artigo. Nitidamente já tem uma conformação urbana e a questão seria muito de levar a infraestrutura para o local. Ok. Só que depois, eu vou dar outro exemplo, que é um caso em Salesópolis, um município que fica na cabeceira do rio Tietê. Vocês veem à direita que a mancha urbana está ali consolidada, mas se tentou a remoção desse núcleo no cantinho esquerdo aqui, que aí, no próximo slide, eu dou um zoom nele, são mais ou menos 15 casas, totalmente distanciado do tecido urbano,
uma área rural, e aí simplesmente eu argumentar numa decisão judicial que a lei permite regularização fundiária urbana não resolve. Porque, no fim das contas, como é que a prefeitura vai levar toda a infraestrutura urbana para simplesmente um gasto enorme, ainda mais no município pequeno, para esse espaço apenas? Então, vira uma grande questão, mas... e aí o uso dessas casas, lotes muito pequenos, menores do que um módulo rural, também não necessariamente permitem uma regularização rural. E aí a importância de a gente ter os profissionais, como, por exemplo, geógrafos ou técnicos da área rural, engenheiros ou arquitetos, que possam trazer algum conhecimento, uma tecnologia de como aproveitar esse uso do espaço em relação à cidade, para que a gente possa produzir uma decisão mais acertada para o caso. Então, é o que um professor chamado Técio Sampaio fala de tecnologia decisional. Há uma tecnologia na medida que a gente usa também técnicas para se chegar à decisão mais adequada, porque o que a gente vê muito na prática, no judiciário, é um consequencialismo, que é o quê? A pessoa analisa quais são as consequências, na verdade. Ela não analisa algumas técnicas para chegar à decisão, ela analisa qual vai ser a consequência se eu regularizar isso. Vai gerar um caos muito grande, então remova-se. Então, muitas vezes a gente percebe que... E aí as decisões não são muito bem fundamentadas, porque falta esse conhecimento técnico. E aí eu coloco aqui, a gente está numa casa falando aqui dentro do parlamento também, a solução também, muitas vezes, já vem um caminho em legislações, na produção de uma normatização mais adequada, que deve ser feito também pelo parlamentar com o apoio desse auxílio técnico, né? Então, vocês vejam, uma lei fala apenas que pode ser urbanizada a área rural. Fica a critério de qualquer profissional, no caso concreto, de decidir como é que isso vai ser feito ou não, que vai gerar várias produções de decisões totalmente dissonantes e desigualdades. Vocês vejam que na Lei 11.977 tinha algum critério, né? O que era a área urbana consolidada, né? Dizia densidade demográfica e algumas infraestruturas. Na Amazônia Legal, se fala de uma capacidade de atendimento dos serviços públicos em função do crescimento populacional previsto e o déficit habitacional também como critérios para se decidir se aquele núcleo deve ser objeto de regularização ou não. Então, já é um caminho maior. Um professor chamado Vitor Carvalho Pinto, do direito, que trabalha também com essa temática, ele usa um inciso que está na Lei de Regularização Fundiária para falar que o que deve nortear essa decisão é o princípio da eficiência da ocupação do solo. Mas também é uma dificuldade, né? E que não vão ser os juristas que vão dar vão preencher o conteúdo dessa norma. A gente não vai ter a capacidade de dizer o que é uma eficiência da ocupação do solo. Vão ser outras ciências trabalhando em conjunto, né? E aí as classificações que o Cazu trouxe sobre o DHR, né, o Diagnóstico Regional de Habitação, da Rosana Donaldi e tal, eles são... Seria espetacular contar isso de uma forma muito acessível e talvez até menos custosa. Não sei quanto custa produzir isso, né? Se for acessível em todos os sentidos esse termo, para que a gente possa, por exemplo, no caso concreto, se a gente usa um mapeamento como esse e fala, olha, se pode remover até aqui, e não se resolve isso removendo todo mundo, ou talvez também não permanecendo todo mundo, a gente consegue construir consensos de uma forma mais fácil, né? Outro problema que a gente vem encontrando, aí passando para outra questão prática, são os municípios não se comprometendo com a reurbanização, com a REURB-S, de interesse social, porque a infraestrutura é de responsabilidade do município. E como os municípios normalmente não têm esses recursos, não produzem. A gente encontrou municípios como Itapevi, por exemplo, que chegou-se a dizer, em conversas com os técnicos da prefeitura, se falou que nem mesmo eles instauravam o procedimento de REURB, então estavam em áreas muito precárias. Se fosse em área pública, davam legitimação fundiária, e áreas particulares, legitimação de posse. Então, simplesmente estavam titulando, sem necessariamente dar infraestrutura. E aí, a questão, essa discricionariedade do poder público de dizer o que é regularizável, o que não é, o que é regularização de interesse social, o que não é, eu acho que também é similar ao caso anterior. Pode ser menos discricionário, mais técnico, a partir também dessas tecnologias, como foi mostrado pelo Cazu. Aqui a Vila Soma
é uma ocupação no município de Sumaré, é gigantesco, são cerca de 10 mil pessoas, e se formou um bairro praticamente. E foi muito importante, vocês vejam que teve uma orientação prévia para a ocupação de se formar o arruamento, o distanciamento entre os lotes, o que facilitou muito a solução também dos conflitos. Então, o assessoramento também aos movimentos sociais é muito relevante, né? A assessoria técnica de habitação de interesse social também como política pública, porque também facilita que, num caso concreto, para a gente defender uma comunidade, por exemplo, e falar, olha, seu juiz, isso aqui é fácil de regularizar. Fácil nunca é, né? Mas é muito mais é viável que seja regularizado. Né? Nesse terreno ele era praticamente tem poucas oscilações, elevações, né? Então é quase que plano. Então a gente fala também nesse caso da Vila Soma, em Sumaré, houve muita resistência da prefeitura de classificar como REURB-S. Eles queriam colocar como REURB-E, sem critério nenhum. E aí, uma grande solução que a gente teria seria o estudo social, né? Seja por assistente técnico ou por sociólogo, enfim, um estudo social que identifique qual é o perfil da população, para enquadrar na lei que diz que predominantemente de população de baixa renda. Então, assim, vocês vejam, já é outra ciência, outra tecnologia, também assessorando a diminuir essa margem enfim, essa margem de discricionariedade para que a gente possa ter cada vez mais decisões mais padronizadas, né? E um caminho para produzir uma tecnologia decisional mais adequada. Então, foi o que a gente vislumbrou nesse caso. E também a gente fala que a não abertura de procedimento de REURB viola alguns princípios da lei de regularização fundiária. Então, tem defesa jurídica também. Tem um espaço para o jurista também. Ela não vai ser totalmente tomada por posições de outras ciências, né? É uma complementariedade. E aí, sim, e aí um problema prático que a gente constatou, aí eu até peguei aqui um trecho de um artigo da Rosana Denaldi e da professora Luciana Ferrara, das professoras, que elas destacam que a gente viu isso muito na prática, que quanto mais precária a ocupação, quanto mais riscos ela possui, maiores são os custos para a regularização, sejam os custos de produção de políticas sociais ou até mesmo das urbanísticas. Então, mais difícil é que os municípios se comprometam com a regularização das áreas mais vulneráveis. E também que as empresas, cada vez mais a gente vê o setor privado também entrando em regularização, que as empresas também se comprometam com isso. Então, uma coisa que a gente está vendo muito na prática é um descompromisso cada vez maior com a REURB-S dos grupos mais vulneráveis. Normalmente, o que está sendo viabilizado são REURB-S de núcleos em que as pessoas podem pagar. O que também aumentam também a desresponsabilização do Estado, né? Aqui, um exemplo que eu dei de Itapevi é uma área se vocês repararem essa área central aqui, onde está a ocupação, numa área de alagamento, né? Então tem risco geológico aqui, e é uma área que eu não sei se exatamente a prefeitura vai chegar aí da regularização fundiária. E também essa questão que eu falo da decisão, por mais que eu consiga aplicar um artigo da lei de regularização falando, olha, é possível sim ocupação em área de preservação ambiental, eu não consigo sustentar isso por muito tempo, porque não vão ser demonstradas, eu não consigo demonstrar a viabilidade técnica da permanência dessas pessoas no local, né? Então mostra como o direito por si só ele não soluciona os problemas concretos, os casos concretos. Aqui eu dei um zoom para mostrar como eles estão na área de um córrego, né? Uma área totalmente alagável. Coloco aqui também uma solução criativa, né? Aqui o caso da Peabiru deu um suporte para a ocupação do Jardim da União, que é na zona sul do município de São Paulo. Então fizeram um projeto urbanístico para a ocupação deles e aí eles conseguiram fazer uma ocupação muito mais ordenada também, e que contribuiu muito para a defesa, no caso concreto, no processo judicial, que foi feito pela Defensoria Pública. E aí esse efeito que eu abordei há pouco, de os moradores assumirem os custos não só da compra dos terrenos para viabilizar a regularização, mas também da infraestrutura, que é o que a gente viu lá, aconteceu na Vila Soma, e aconteceu nesse caso que eu vou destacar aqui, que é a Vaquejada, que fica na zona leste de São Paulo, em Cidade Tiradentes.
e era a antiga fazenda da Vaquejada, que se chamava lá, e virou a comunidade da Vaquejada. Também eles fizeram uma ocupação um pouco mais ordenada também, e o que facilitou também o exercício da nossa defesa, poucas remoções. Mas isso, vocês vejam, se a gente tivesse uma classificação como o DHR, ficaria muito mais fácil. Eu não precisaria ter um desgaste de discutir isso em várias petições, fazer recursos negativos de juízes para a gente disputar quase que politicamente, nem mais juridicamente se torna a discussão se pode ou não as pessoas permanecerem ali. Com uma classificação DHR, por exemplo, eu poderia dizer já tecnicamente quantas pessoas deveriam ser removidas, quantas permanecem, demonstra a viabilidade da regularização. Mas no caso concreto, nessa luta toda pela permanência, a solução que se encontra são os moradores assumirem os custos, que foi o caso da Vaquejada, comprarem o terreno. Normalmente o vendedor inflaciona muito o preço do terreno, vende muito acima do preço de mercado, porque as pessoas se cotizam para pagar em 20, 30 anos. Então, um dos efeitos que a gente está vendo na prática dessa lei de regularização fundiária é os municípios não se comprometendo com o REURB-S e os moradores arcando. É quase que uma privatização da política de regularização fundiária, porque vem surgindo muitas empresas e a população mais vulnerável está tendo que arcar com os próprios custos, inclusive de infraestrutura, que seria o mínimo que o município deveria fazer. Eu não estou acompanhando o tempo, viu, Rosmarie? Você pode me dar um alerta. Um outro problema muito difícil também de tratar, isso aqui já no município de São Paulo, são as prefeituras trazendo obstáculos técnicos como impeditivos da REURB. Então, também é o outro lado da moeda, né? A posição técnica, o trabalho científico, ele pode ajudar na solução dos conflitos, mas também ele pode ser usado para os entraves, né? Mas, enfim, a gente pode trabalhar trazer pelo menos esse debate entre visões técnicas diferentes. Aqui eu vou trazer o caso da favela Espama, que ele fica na zona norte de São Paulo, se não me engano, nas margens de uma rodovia. E ele é um terreno encravado, então assim, ele não tem uma saída direta para a rua, e foi dito ali que pela companhia de energia elétrica que há risco de incêndios, que tem muitas moradias de madeira, muitas delas, enfim, muito aglomeradas, mas a área é uma ZEIS e as concessionárias disseram que há viabilidade técnica de fornecer o serviço. O único problema, aí eu vou passar para a ocupação, é essa área aqui, mais da frente, e aqui é um imóvel particular essa frente. E aqui é de baixo, onde está o resto da favela, é público. Então bastava a gente resolver esse encravamento, porque o terreno público não tem saída para a rua. Então a gente conversou com a prefeitura de instituir uma servidão. Ou seja, essa fachada, essa testada aqui tem 100 metros. Ou seja, você fazer uma servidão de 10 metros aqui para permitir a saída. E aí tentar a regularização fundiária, mas a prefeitura se esconde completamente nesse argumento de que o terreno é encravado e não tem mais o que fazer. E falo também desse risco do incêndio, etc., apesar das concessionárias dizerem o contrário. Então, o único caminho que sobra para a gente é judicialização. Mas, se a gente tiver essas classificações, enfim, alguns critérios menos subjetivos, né, a gente consegue, pelo menos, fazer um enfrentamento mais sólido, né, mais seguro para tentar conquistar decisões judiciais favoráveis, se for o caso, ou fora do judiciário mesmo, né. Enfim, aqui é a testada do terreno, dei um zoom aqui para se ver esse caso. Então, esse caso aí vai ser um futuro... A gente já pediu a REURB administrativamente, mas ela é travada dessa forma e a gente vai ter que judicializar, infelizmente, um pedido para regularização em ação civil pública. Aqui também eu separei um caso, mas sem botar a imagem do terreno, do sítio Paiolzinho, que fica também na Zona Leste, em que a gente tinha a opinião técnica documentada da Enel e da Sabesp de que era possível, viável, aliás, o Paiolzinho fica do lado da Vaquejada, que era viável a implementação dos serviços de água e de energia, só que a prefeitura, só bastava o alvará da prefeitura, e a prefeitura não dá o alvará porque diz que há um conflito fundiário no local, mas a comunidade é completamente consolidada,
os riscos de reintegração são baixíssimos, e também, acho que até economistas podem ajudar nessas questões, porque qual é o custo de tamanho atraso? Você passa 20 anos trabalhando em ações judiciais, um custo enorme de produção de procedimentos, de processos judiciais, o custo também para as concessionárias, né? Elas são muito interessadas em regularizar, né, os serviços, enfim, o custo para a sociedade como um todo, da não regularização, isso tem que ser uma discussão muito importante também, né, que passa ao largo. Então, a gente, enfim, com o simples argumento desse, esse caso a gente ingressou com a ação civil pública e a gente ganhou a liminar, né, para implementar os serviços, mas ainda não, concretamente, não chegou o serviço no local. Bom, para terminar, só mostrar mais um caso, que é, no caso de Salesópolis, assim como acontece muito na zona sul de São Paulo, a gente tem um conflito da Lei 13.465 com leis estaduais. No caso de Salesópolis, a legislação municipal dos mananciais do Alto Tietê Cabeceiras. Então, vejam essa técnica decisional. A lei estadual, ela fala, olha, não pode ocupar a área de cabeceira do Rio Tietê. O que fez o Ministério Público local? Entrou com ações civis públicas pedindo a remoção de todas as áreas que tivessem desconformidade com a legislação estadual. A anterior a essa de 2005, é uma lei de 70, da década de 70, eu acho. Essa agora permitiu regularização. A lei anterior, que não previa regularização, se eu não me engano, entrou com a legislação, com dezenas de ações civis públicas pedindo a remoção dos moradores. Na prática, ele pedia a remoção de quê? De quase todo o município, porque quase todo o município está no local ali. Então, vocês vejam que interpretar estritamente o que está na lei não conduz a decisões adequadas. O que a gente chegou à conclusão nesse caso é que não tinha como aplicar concretamente essa remoção de todos esses núcleos urbanos e da recomposição ambiental. Se caminhou para uma regularização fundiária com base na Lei 13.465 e depois nessa lei, antes disso, né, e nessa lei estadual do Alto Cabeceiras. Mas há um conflito da lei federal com a estadual, porque a lei estadual é mais rigorosa. Por exemplo, ele exige que o lote mínimo de 250 metros quadrados, o órgão fiscalizador do ambiente são órgãos estaduais, a lei 13.465 diz que os órgãos são municipais. E aí os municípios ficam muito nessa luta pela aplicação desse artigo 12, né? Se eles tiverem um órgão ambiental próprio, podem fazer todos os estudos técnicos ambientais, né? E aí aprovar a regularização fundiária. A gente tem produzido, nessa lógica de tecnologia decisional também, teses jurídicas para dizer que a responsabilidade é municipal, a partir da Constituição Federal, dizendo que os estados podem legislar no caso de omissão da legislação federal, mas depois de vir uma legislação federal, suspende-se a lei estadual nesses pontos conflitantes. Então, por quê? E por que a gente faz isso também? Porque a gente nota que, no caso concreto, esses casos todos, também de Salesópolis, chega-se a um ponto da posição dos órgãos estaduais, no caso da CETESB, serem quase que inviabilizadores da regularização fundiária. As exigências são tão rigorosas que quase que se inviabiliza. Então, finalizando, concluindo, o que eu quis trazer é que o que a gente vem vislumbrando nos conflitos fundiários em geral, que quase sempre vem com ações de reintegração de posse, é que a grande instância de resolução de conflitos vem se tornando para a gente, para a Defensoria Pública, a regularização fundiária, porque a regularização, a reintegração de posse, ela trata um conflito de uma lógica cível que não se aplica para esses conflitos urbanos, que é aquela lógica do proprietário que, nossa, veio um esbulhador tomar aqui a minha propriedade, a minha posse. Sendo que, na verdade, os conflitos são sociais, são de política pública, que envolvem não um esbulhador, mas envolve uma comunidade inteira de milhares de famílias, e que, basicamente, remover as pessoas não resolve problema nenhum, cria aquele ciclo migratório de famílias por toda a cidade. E aí, a gente percebe que o que a gente vem trabalhando muito é colocar a regularização fundiária como uma instância para dizer suspenda tudo isso e vamos discutir a regularização. Mas isso, para um jurista, é praticamente deturpar a lógica de uma ação de reintegração de posse, porque ela vai deixando de ser uma ação de reintegração para se tornar uma ação que vai discutir política pública, mas há espaços na lei para isso, nos próprios artigos que falam de regularização, de reintegração de posse.
Hoje se permite que o município seja trazido para discutir o problema. Enfim, é possível a gente também fazer um pedido na ação para pedir a regularização fundiária. Então, tem algumas alternativas. E aí, nisso, eu quero dizer que a gente tem possibilidade de interpretar a lei a ponto de a própria interpretação ser contra certas concepções muito consolidadas, mas a gente precisa dessas outras ciências para dar subsídios, para mostrar que a discussão não é um mero subjetivismo do defensor ou do advogado que quer manter as pessoas a todo custo, que é parte de uma posição, de uma visão muito séria de profissionais que vêm estudando isso há décadas e que a gente quer viabilizar isso, trazer isso para dentro do sistema de justiça, né? E aí essas tecnologias de mapeamento, identificação das soluções técnicas são essenciais para esse trabalho. E também, se tiver isso já previsto, essa concepção na lei ajuda muito mais, porque e aí é o papel do legislador, porque se isso já está na lei, facilita muito o trabalho dos aplicadores, que somos nós. Porque muito mais difícil é trabalhar quando a lei não dispõe e a gente tem que construir isso do zero, na partir da interpretação. Então, eu acho que a gente tem, enfim, esse seminário essa semana acaba sendo muito importante para a gente deixar muito explícito isso. Como o nosso trabalho é invariavelmente interdisciplinar, e qualquer coisa que fuja disso, possivelmente não vai alcançar, talvez, a proteção dos bens, dos bens da vida que a gente está buscando proteger. Então, eu finalizo assim, agradecendo ao convite mais uma vez. Ok. Obrigado, Rafael, mais uma vez pela tua disponibilidade. E lembro que o que o Rafael colocou se reporta muito ao conteúdo do CASU e a nossa principal preocupação ao estar propondo essa Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação junto à Câmara e à sociedade em geral, que é aquela questão de que o direito e a técnica, por si só, como bem colocou o Rafael, não solucionam os grandes desafios que se colocam hoje em termos do uso e ocupação do território das nossas cidades, principalmente no que se refere à população de baixa renda. A legislação não é suficiente, ela precisa de suporte técnico. E a técnica também não é suficiente, né, Rafael? Ela precisa de suporte jurídico. Então, a expressão tecnologia decisional, usada pelo Rafael, é extremamente apropriada para se mostrar como a vertente tecnológica e a vertente jurídica podem atuar em conjunto e em convergência para chegar a uma decisão mais adequada no que se refere a essas questões colocadas e os desafios colocados pelos assentamentos urbanos precários. Muito obrigada, Rafael, e eu passo agora a palavra ao colega Ednilson Ferreira dos Santos, coordenador de projetos socioambientais do Movimento de Defesa dos Moradores em Núcleos Habitacionais de Santo André. Seja bem-vindo, Ednilson, mais uma vez uma honra em tê-lo conosco, a palavra é sua. Bem, boa tarde já, né? Boa tarde a todos. Rosemarie, queria, em seu nome, agradecer a todos os organizadores o convite feito ao MDF, eu aqui representando essa entidade que tem mais de 30 anos na cidade de Santo André, né? Eu sou apenas um representante, são inúmeras outras pessoas que compõem o movimento e inúmeras outras pessoas que já compuseram o movimento ao longo da sua história. A gente é só uma passagem por esse processo. Queria também agradecer e parabenizar o Rafael e o CASU pela exposição, né? E espero contribuir para que a gente possa também ter um pouquinho dessa visão da comunidade, né? Nós que estamos na ponta e que somos, na verdade, quem vai usufruir de toda essa discussão e do avanço que se dá nesses territórios, né? Vou pedir para a técnica me ajudar aí e colocar a apresentação. Também trouxe uma apresentação que eu dividi ela em 4 momentos, mas vou tentar condensar em 3, até por conta do adiantar do tempo. Podemos passar, então. Então, eu dividi essa apresentação em 4 momentos. Um pouquinho eu queria trazer a realidade de Santo André, para a gente entender de onde a gente está falando, do movimento e dos projetos que a entidade tem desenvolvido ao longo da sua história,
e dividir eles um pouquinho antes e depois da pandemia. Talvez essa parte eu deixo só na apresentação para a gente compartilhar com os participantes e com quem estiver assistindo. Eu não avance nessa parte pelo adiantado do tempo. Podemos passar. Então, assim, Santo André tem uma realidade que não é muito diferente de vários outros municípios, que cresceu de forma desordenada. Dados do IBGE apontavam já em 2019 718 mil habitantes. Hoje a gente sabe que é em torno de 721 mil habitantes a cidade de Santo André, então é um município já de médio porte, e uma cidade que conta com 150 favelas, né? Favelas ou áreas subnormais, né? Ou assentamentos subnormais, ou assentamentos precários, como queira chamar. Para nós, favela. Para o movimento de favela, é favelas. Né? Ou seja, nós estamos falando de 19% da população da cidade residindo nessas áreas precárias. Né? Então, é muita coisa. Então, um crescimento embora a cidade conte com o IDH alto, né? 0,5 é um IDH alto, mas é uma cidade que esconde muitas desigualdades. Muitas vezes quem passa por Santo André, conhece a região central, por ali, não imagina o que é Vila Luzita para lá, não imagina o que é Cidade de São Jorge e assim avança, não imagina o que é outros cantos da cidade, tem uma impressão da cidade, mas a cidade tem muitas desigualdades, muitos assentamentos precários, e que tem crescido demais, principalmente aqui, né, nesse período de pandemia, e a gente sabe que vai crescer muito no pós-pandemia ainda. Né? Podemos passar. Então, historicamente, a cidade de Santo André, hoje, com 720 mil habitantes, mas aqui eu trago uma linha do tempo só para a gente ver como esse crescimento foi muito desordenado e como isso impacta hoje nos processos de regulação fundiária, impacta nas ações no território, né, nas ações nas favelas. Então, em 1920, a cidade tinha em torno de 7 mil habitantes, sendo que 4.373 na área urbana. Já em 1950, a cidade tem 127 mil habitantes e em 1960, 245 mil habitantes. Ou seja, a cidade cresceu de 1960 para 1980, ela cresceu 125%. Ou seja, a vinda de várias indústrias, do emprego, trouxe muita gente, como isso é sabido em vários cantos do país, para as grandes cidades, e aqui na nossa região da ABC não foi diferente. Então, Santo André sofreu com esse alto crescimento das ocupações, até porque a questão do salário e pagar aluguel com muita dificuldade, aí fez com que surgissem essas ocupações irregulares e a ocupação de terrenos que até então não era interessante para o mercado imobiliário. Podemos passar. Quando a gente fala em investimento em favela, nós estamos falando em algo muito recente. Os investimentos ainda em habitação, eles se deram para uma população, há muito tempo, eles se davam para uma população bastante organizada. A gente tem aqui um exemplo lá em Santo André, na Vila Guiomar, que é o conjunto IAPI, né, uma associação dos aposentados da indústria, que conseguiram recursos ainda do BNH para a construção de um conjunto habitacional. Então, os investimentos ainda do poder público em habitação, em favelas, em urbanização, ele é muito recente. Ele é final da década de 80, 90 para cá. É muito recente em Santo André, principalmente, né? É muito recente. Então, a gente está falando em algo que a gente está aprendendo ainda, embora tenha, ao longo da história, se a gente for olhar para a história, é muito, muito recente em termos de investimento. Por conta disso, a gente vê esses territórios muito à margem ainda, né? Na década de 70, 1970, os movimentos diversos, né, por infraestrutura nos bairros, cria-se o Movimento Nacional pela Reforma Agrária e pela Reforma Urbana, e o MDF é um dos movimentos que participam ativamente dessas discussões e realiza em Santo André várias discussões com movimentos já de ocupações, de favelas do Brasil todo. E aqui em Santo André, a gente sediou o primeiro congresso do movimento de defesa do favelado, que foi em 78. E daqui surgiram vários MDFs pelo Brasil.
Nós temos o importante MDF em São Paulo, nós temos na Bahia, nós temos em outros cantos do Brasil, mas que surge aqui em Santo André a partir desse congresso, e o MDF aqui em Santo André surge nesse contexto da necessidade de se morar das pessoas, de ocupar terras e do outro lado, que é o poder público tentar tirar as pessoas, né, da onde elas estão ocupando, e aí a necessidade de se fazer lutas para evitar esses despejos, e aí surge o MDF, na época, aqui em Santo André, hoje MDDF, com um D a mais de direito, porque a gente pensa os territórios, além da questão da moradia, para outras políticas públicas que precisam integrar o território, por isso que a gente passou, ao longo da história, a incorporar mais um D de direito para discutir a educação dentro desse território, discutir a saúde, discutir meio ambiente, cultura, que são políticas públicas importantes que precisam também fazer parte dos territórios. E quando a gente fala de regulação fundiária ainda, ou quando a gente fala de urbanização de territórios urbanizados, a gente tem ainda uma lacuna gigantesca entre o que é feito e depois a prática. O setor da prefeitura, geralmente, ele urbaniza. Aqui em Santo André a experiência é o setor de habitação, mas nunca o controle urbano entra. Nunca outros atores da administração pública, dos serviços, entram no território. Ou seja, o território continua sendo esquecido, continua ali, não tem. Por isso que muitas vezes você urbaniza e quando você vai regularizar, você tem uma situação totalmente diferente, tem um descompromisso, uma descontinuidade com os recursos que foram aplicados para chegar até aquela circunstância de poder sonhar com a regulação fundiária, com o papel passado, que esse é o sonho das pessoas que moram nessas áreas, mas você tem uma lacuna de décadas, muitas vezes, entre o processo de urbanização e o processo de regularização fundiária dessas comunidades. Podemos passar... Acho que pode passar mais uma. Isso. Então, na década de 80, tem a criação do MDF, aqui em Santo André, e o movimento, né, se torna registrado em 1987. Então, um movimento que tem uma história gigantesca e fez diversas lutas na cidade para evitar as desocupações e os despejos que eram promovidos pelo poder público, por pressão mesmo, muitas vezes, da sociedade da época. Podemos passar. No final da década de 80, o movimento aqui em Santo André, ele colaborou para que tivesse um projeto de urbanização. Então, nós estamos falando de um período que nem se tinha Secretaria de Habitação em Santo André. A Secretaria de Habitação ela surge nesse período, surge por conta de que o movimento, o MDF, já tinha um diagnóstico das favelas, e esse diagnóstico não foi feito sozinho, mas foi feito com o apoio do CEPES, né, do Centro de Estudos Políticos e Sociais, e da Pastoral da Moradia, que a gente fez, eu falo a gente, mas eu falo pessoas que no movimento estiveram antes de mim, que mapeou de fato quais eram os assentamentos precários, que naquele momento, quais eram as favelas da cidade, e isso serviu para se pensar políticas públicas. Uma delas foi a criação da Secretaria de Habitação em nível municipal e pensar projetos de urbanização, tanto de remoção, reurb, urb, né? E esse diagnóstico foi muito importante porque ele surge do movimento para o poder público, é uma contribuição do movimento para o poder público para se pensar políticas públicas. E, como eu falei, a gente acrescentou mais um D porque entendemos que só a questão da moradia não era suficiente para discutir políticas públicas efetivas desses territórios. Precisa de várias outras ações governamentais e apoio de outras secretarias para que o território se consolide, mas também para que a realidade, né, dos moradores de fato transforme, né? Não é só a casa. E o MDF surge com esse objetivo que é reivindicar água naquele momento, água, esgoto, saneamento, infraestrutura, através de uma ação coletiva para a conquista de políticas públicas que contemplasse a regulação da posse da terra, porque era o grande desafio, né, que era evitar os despejos. O movimento contribui aqui em Santo André para a criação. Pode passar, desculpa, eu acabei não falando passar, mas pode passar. Pode passar mais uma vez. O movimento contribui para a criação da Empresa Municipal de Habitação Popular, a EMAP, né, que tem por objetivo pensar a construção de moradias populares na cidade e contribui para a criação do Conselho Municipal de Habitação e Fundo Municipal de Habitação em Santo André. Então, quando a gente vai resgatar
todos os processos que deram origem tanto a IMAP quanto a criação do Conselho e Fundo, a gente está lá, o MDF, na elaboração e na construção dessas instâncias e desses espaços importantes para a cidade. Pode passar. Em 91, nós temos a aprovação, isso foi um marco importante, porque a aprovação da lei que estabeleceu áreas de especial interesse social na cidade, reconhecendo esses territórios ocupados como áreas que tinham que ser pensado políticas públicas e não podiam mais só olhar para elas como áreas de despejo. Tem que tirar. Então, ela foi um importante instrumento legal na cidade. Eu acho que só tinha uma experiência até então, se não me engano, em Recife, nesse sentido, mas Santo André passa a ter uma outra configuração. Então, nesse sentido, como a lei de Santo André, ela é a primeira no país que estabelece esse espaço como um território que tem que ser pensado outras políticas públicas que não dá simplesmente para ir lá e despejar as pessoas. Embora nós continuamos a ter ainda governos que não reconhecessem essas áreas e praticaram ações de despejo. Mas isso foi importante para dar uma barrada, né, e fazer com que o poder público pudesse pensar ações no território. Aqui a gente só dentro disso que eu estou falando, aqui é uma área de despejo, Alzira Franco, né? Para a época foi muito famoso, se não me engano, em 96, as famílias foram colocadas nas ruas, as máquinas entraram, derrubaram todo o local, mas hoje, depois, com a retomada de governo mais progressistas, que entendiam a importância da questão da habitação como um direito das pessoas, esta área, ela recebeu infraestrutura, ela foi desapropriada, ela foi construída conjuntos habitacionais que possibilitou a vinda de famílias de lá, mas também de outros conjuntos habitacionais por conta de urbanização, então, e foi regularizada recentemente. Então, assim, é um avanço, né, também perceber como mudou também esse olhar, né, de reconhecer esses territórios e até realizar a regularização dessas áreas. Aqui, os desafios que ainda continuam, porque a gente ainda convive com essas as famílias que, quando não tem o documento, ainda convive a todo tempo com essa incerteza, né? Hoje menos que no passado, mas em alguns territórios isso é muito mais latente, né? Quando a ocupação é muito mais recente, isso é muito mais latente. A dificuldade a gente vê aqui exemplos que não faz muito tempo que nós tivemos a retirada das famílias, e muitas delas ainda estão no aluguel social há décadas, esperando voltar, possivelmente, para o conjunto habitacional ou para a área. Interessante essa questão essa área que a gente está vendo aqui, a área num bairro chamado Jardim Santo André, em Santo André. Na época, tiraram, assim, pessoas que já tinham investido muito, não dá para dizer que todas elas poderiam ficar por questão de risco, de enchente, alagamento e assim por diante, mas também não dá para dizer que todas elas precisavam sair, né? Então, essa necessidade de se pensar, de fato, um projeto que seja adequado ao local. E aí, você tira essas famílias, você não volta essas famílias ou para uma outra habitação definitiva ou para um local, o que acontece? Essas áreas já estão todas ocupadas. Então, o problema só aumentou. Você tem família no aluguel e você tem outras milhares de famílias ocupando as áreas que aquelas que o poder público foi e tirou. Então, uma falta de planejamento, uma falta de pensar de fato e dar solução e concluir as coisas do poder público é impressionante. É impressionante. Podemos passar. Esse próximo slide, deixa eu acompanhar meu tempo aqui, que eu estou preocupado com o tempo, mas esse próximo slide é só para mostrar um pouquinho onde o movimento está atuando, mas só para dizer que a importância da gente estar no Conselho de Habitação, que discute a questão da moradia, discute a questão dos recursos e assim por diante, mas também fazer frente nesses outros espaços que também discute a política pública que influencia no território. Então, na IMAP, no Conselho Municipal de Gestão e Saneamento Ambiental, discutir a questão do meio ambiente, discutir no Conselho Municipal de Política Urbana, na ouvidoria da cidade, porque o serviço, muitas vezes, se tem dificuldade de serviço atender o cidadão como deveria, nos territórios de favela, muitas vezes ele não consegue nem registrar a solicitação do serviço que ele precisa que seja atendido ou que seja corrigido pelo poder público. Então, é por isso que o MDF está presente em vários conselhos de políticas culturais e assim por diante. Podemos passar? Aí aqui eu trago uma lista de alguns projetos, eu não vou me ater a todos eles, mas eu vou só exemplificar alguns, pode passar?
que são as ações que a gente tem feito nos territórios, e muitos desses territórios são territórios que já estão prontos, vamos dizer assim, para a regulação fundiária, que são ações de transformação de espaços deteriorados da comunidade, que muitas vezes o poder público não deu conta de atuar, e o movimento tem feito captação de recursos através de editais para poder fazer essas transformações e fazer isso com as pessoas que moram ali, porque são elas que vivem o espaço e que sabem como é o uso desses espaços coletivos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos as duas fotos do meio, a gente está vendo aí um conjunto habitacional construído pelo poder público, com recursos que vieram do governo federal e recursos municipais, mas que o espaço coletivo, teoricamente a área verde, não foi pensado. Então, ela virou por muito tempo um espaço de descarte regular, né? E que até hoje o poder público não teve uma ação. A ação que teve lá foi o movimento, junto com a comunidade, se organizar por meio de um mutirão, transformar esse espaço, construir uma praça. Inclusive, a gente inaugurou essa praça, nós mesmos demos nome, é a Praça dos Cavalos, que tem uns cavalos que ficavam por ali, e inauguramos com a presença do Chico César, que foi lá abrilhantar a inauguração, tudo organizado pelo movimento. E a primeira praça em Santo André que tem varal. O varal era uma discussão, assim, latente da comunidade entre eu gosto de varal na praça, eu não gosto, é feio, é bonito, é favela, é assim, era uma discussão, mas na discussão com a comunidade, a gente acabou organizando esse varal, né? E ele ficou no espaço que a gente grafitou, pintou, coloriu, para denunciar também que os projetos habitacionais não pensaram essa necessidade, que é o varal, né? Então, são unidades habitacionais onde é tão restrita e as pessoas estão habituadas a outra coisa, né? Ao varal mesmo, a linha esticada, o bambu, lá, a vara para segurar o varal e assim por diante, e quando vem para um conjunto habitacional, não pensou nisso. Aí as pessoas, esse conflito foi muito interessante para a gente discutir esses espaços coletivos ali do conjunto habitacional. Então, estou dando um exemplo, mas outros aí que a gente está vendo, um conjunto que já foi regularizado, né, que a gente vê uma pintura. Essa pintura ela retrata a história de luta da comunidade. A comunidade Padre Adrianos, aqui em Santo André, no Parque João Ramalho, e o que está retratado aí foi toda uma discussão com a comunidade, as pessoas trouxeram fotos e a gente retratou a história de luta na comunidade, ou seja, fazer com que essa história de luta também não se perca e que as gerações de hoje também reconheçam que o conjunto foi regularizado e não se perdeu, porque muitas vezes as pessoas abandonam a luta porque acham que já está tudo certo, ou já consolidou, não vai ter mais despejo, né? Mas tem essas outras políticas públicas que precisam integrar o território. E as duas primeiras fotos são fotos de discussões, sensibilizar a comunidade para essa discussão sobre a questão da temática ambiental, da importância de se pensar os espaços coletivos, da importância de se pensar na questão da coleta seletiva, na questão da água, nas mudanças climáticas, trazer essas discussões para dentro dos territórios de favelas, e é isso que a gente tem feito com as ações práticas do movimento. Então, eu trouxe esses exemplos. Podemos passar. Eu acho que agora só vou... Aqui são outras ações, um espaço comunitário que a gente revitalizou, assim por diante, e as ações... Isso, várias ações de ocupação, de levar cinema e assim por diante, que permite, uma forma também do movimento inovar nesse novo momento, mesmo antes da pandemia, mas também discutir a questão habitacional, a questão de meio ambiente por meio de outras técnicas, através da cultura. Então, a gente não tinha até então representante no Conselho de Cultura. Hoje nós temos morador de uma das comunidades, que é artista, está lá no conselho porque achou importante. E através da cultura, a gente atrai outras pessoas para essa temática, porque a luta também tem que se inovar, porque também hoje não se faz como a gente fazia no passado. Então, Acho que caiu, Marcelo. Oi, Ednilson. Perdão, estou de volta, Tá. Então, vamos lá, Ednilson, finalizando. Finalizando, é que alguém me chamou e caiu a conexão. Espero que não chame novamente. Mas, assim, só para concluir, para finalizar, eu vou deixar aqui na apresentação, são outras ações que a gente tem realizado nesse período de pandemia, também de continuar presente nos territórios, discutir através das redes sociais, das lives, trabalhar essas discussões, mesmo durante a pandemia, da importância da questão do distanciamento social, como pensar a questão da pandemia, uma rede de comunicação
nos territórios e de informação para essas comunidades, também é uma dificuldade se chegar, muitas vezes, da forma como tem que chegar. Então, a gente também teve que inovar nesse período para poder dar conta, e aí com as diversas ações que a gente tem visto, desde a questão de levar alimento, mas também outras de geração de trabalho e renda, tanto para artistas das comunidades, que muitas vezes não são vistos, mas que existem. Então, a gente pensou diversas formas de agir no território. Bem, eu queria só encerrar, então eu não vou passar os próximos slides, por conta do adiantado do tempo, e eu queria deixar mesmo esses próximos slides como contribuição para quem estiver nos acompanhando e quem for assistir posteriormente, né, e deixar à disposição o movimento para quem quiser contatar através das redes sociais, muito fácil, MDDF Santo André, no Instagram, Facebook, nosso site, para que a gente possa divulgar essas ações e contribuir com outros movimentos e também trocar experiências. Eu acho sempre importante o movimento fazer essas discussões com a academia, né, com esses espaços de discussão, porque é quem está na ponta, né, e eu acho que dá uma contribuição importante de pé no chão mesmo, não que a academia não esteja, mas eu acho que precisa essas duas pontas, né, acho que elas precisam se comunicar muito, porque a academia tem muito conhecimento, e às vezes eu acho que muitas vezes esse conhecimento não está lá na ponta, ele precisa estar, muitas vezes ele está, a academia é parede e meia com a comunidade, muitas vezes não passa. Então, assim, acho que essas coisas precisam dialogar muito, porque tem também com muito conhecimento sendo produzido nas comunidades, mas conhecimento do dia a dia, né? Das pessoas que estão ali vivendo manhã, tarde e noite, e sabe por onde a água caminha, sabe quando chove, por onde vai, assim por diante. Então, queria agradecer o convite e fico aqui aberto às novas perguntas. Muito obrigada, Edenilson. Mais uma vez, a gente agradece, em nome da nossa comissão organizadora, pela sua presença. E fica bastante claro isso que o Edenilson falou, que é também a nossa grande preocupação, e foi daí o critério adotado pela comissão organizadora, Edenilson, de contar na nossa mesa com a vertente técnica, representada pelo Cazu, com a vertente jurídica, representada pelo Rafael, e com a sociedade civil organizada, no caso, o movimento que vocês coordenam e que foi apresentado por você. Então, essa é a ideia mesmo, de que nós temos que estreitar os laços entre a vertente jurídica, técnica e o protagonismo da população, e o Edenilson lembrou muito bem que, além das questões de regularização, como foram colocadas pelo Cazu e pelo Rafael, nós precisamos ter, né, Edenilson, políticas integradoras nos territórios, né? Uma coisa não pode ser feita em detrimento da outra. Se não ocorrerem essas políticas integradoras, a recuperação da qualidade de vida da comunidade vai sempre ficar aquém, ainda que uma coisa ou outra já tenha sido atingido. E lembrando que o Edenilson colocou um ponto fundamental, que é o da organização da população em torno da defesa dos seus direitos, né, Rafael? Dos seus direitos humanos, né? E também a população como a grande protagonista no enfrentamento desses desafios. Nós sempre deixamos claro que a vertente jurídica e a vertente técnica são braços auxiliares quando nós atuamos nesses assentamentos urbanos precários. O grande protagonismo, como você bem colocou, Edenilson, é da comunidade, né? É ela que ali vive, é ela que entende melhor quais são os desafios, e nós somos braços auxiliares para ajudar a mudar o patamar dessa qualidade de vida. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos os colegas, né, que participaram, Anderson, Rafael e Edenilson, e dizer que eu recebi aqui uma pergunta. Nós estamos realmente, acho que vou fazer uma pergunta unicamente em função do tempo, para os colegas. A pergunta que nos chegou é o seguinte: em função do que foi apresentado, o que o legislador da Câmara Municipal, já que o evento está sendo feito na Câmara Municipal, poderia propor
para facilitar a interação entre a vertente técnica e a vertente jurídica para o enfrentamento dos desafios dos territórios de nossas cidades. Então, abro aí a palavra ao Cazu, ao Rafael, Ednilson, se quiserem se manifestar, e já aproveitando para fazer o encerramento. Vamos pela ordem, Rosmarie? Vamos lá, Pela vamos mesma lá. ordem? Tá bom. Prazer, Cazu. Bom, gente, essa é uma ótima pergunta. Não é uma pergunta fácil, né? Porque toca no papel do vereador, né? No papel do legislador municipal, no papel da vereança. E eu acho que é disso que se trata. A gente precisa discutir bem qual que é o papel da vereança diante das necessidades sociais, né, das prioridades sociais, do interesse coletivo, do interesse público, né? Eu acho que tem uma possibilidade importante, né, do vereador atuar, e que a Câmara já fez isso, e eu acho que a Escola do Parlamento pode ser um lugar importante para isso, que é eles também se articularem com as universidades, com esses sistemas, né, de produção de conhecimento, para a Câmara poder produzir isso em detalhe, né, para o município inteiro, para todos os assentamentos no município de São Paulo, fazer isso que o Rafael demandou, caracterizar assentamento por assentamento, ZEIS por ZEIS, sabe? E lá, um por um, com uma equipe de vistoria, para a gente ver o que é consolidável, o que pode ser resolvido em termos de risco sem remover, né? Porque é muito delicada essa questão da remoção do ponto de vista do morador. Ednilson está aqui, você chega ali na comunidade, fala a palavra remoção, pronto, já é um arrepio, né? É muito complicado você levantar esse assunto sem ter o cuidado necessário, sem ter os estudos necessários. Estudos que com boa fé, porque tem muito estudo que é feito para justificar a remoção, né? Estudos de risco, estudos ambientais, que são realizados ali para justificar a retirada dos moradores. Eu acho que a Câmara ela pode construir todo um grupo, né? Todo um sistema para construir essas informações adequadas, porque é a partir dessas informações que a gente vai poder formular não um ou dois projetos de lei, mas vários projetos de lei, né? Vários projetos de lei para garantir esses direitos e o atendimento dessas demandas que o Ednilson apresentou tão bem, e também preencher essas lacunas jurídicas que o Rafael mencionou. Então, eu acho que é isso. E aqui em São Paulo, a gente está aqui com as universidades estaduais, as universidades federais, né? A gente está com os institutos de pesquisa. O município de São Paulo, uma vez a Rosmarie estava dizendo, tem 14 institutos de pesquisa só no município de São Paulo, né? Então, montar uma rede interinstitucional, sabe? Com todos esses institutos, com todas essas equipes, para fazer em rede um estudo sobre os mais de 1.000 assentamentos precários que existem no município de São Paulo, e podemos pensar isso até na escala metropolitana, né? Já que o Ednilson está lá no ABC. Pensar isso em escala metropolitana, juntando todas essas instituições, para a gente fazer trabalho em campo nesses assentamentos precários, construir estudos muito detalhados para atender essas demandas de projeto de lei, de preenchimento de lacunas jurídicas e atender necessidades das comunidades dos moradores. Eu acho que esse seria um grande caminho para a gente construir.
E agradeço, viu, Rosmarie? E já agradeço todo mundo pela oportunidade, agradeço pela atenção, todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu acho que a nossa mesa foi muito legal, ela foi muito produtiva, foi muito consistente, e a gente conseguiu fazer ligações entre nossas falas, né? Tem uma linha assim que foi percorrendo as nossas falas, que fez com que a mesa tivesse muita consistência, sabe? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Cazu, e eu faço minhas as suas palavras e acho que realmente essa sua proposta, nós temos que lutar para viabilizá-la na prática, Cazu, porque a nossa ideia é na sexta-feira, no encerramento da semana, onde a grande pergunta é: o que os vereadores esperam dos trabalhadores do conhecimento? A nossa mesa vai fechar com essa pergunta. A ideia é que a gente possa ter um desdobramento dessa semana, e eu acho que essa sua proposta de estarmos em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal tem tudo a ver. Eles estão dispostos a conversar conosco em cima de propostas execuíveis que avancem em relação a todo esse conteúdo que a gente discutiu. Então, eu reitero que o Sistema de Ciência e Tecnologia vai estar totalmente à disposição, tanto municipal como em nível metropolitano, para a gente avançar depois nesse debate, Cazu. Muito obrigada pela sua proposta. Rafael, alguma consideração que possa aí nos ajudar? Vamos lá. Concordo integralmente com o Cazu em relação a essa integração com as universidades. E acho que qualquer forma institucionalizada de integrar conhecimentos é válida. Então, por exemplo, o CNJ, agora, o Conselho Nacional de Justiça, há 1 ano, 2 anos atrás, lançou um edital para pesquisadores, para que pesquisassem os impactos do novo Código de Processo Civil em relação às remoções, às reintegrações de posse. Com base nessa pesquisa, é que eles vão, de repente, produzir relatórios para subsidiar uma futura mudança legislativa. Talvez até mesmo um guia procedimental da casa de como se produzir normas. Por exemplo, fugir de algum expediente que é bem comum, de formar um grupo de notáveis. A gente vê muito em algumas leis. A lei de regularização fundiária mesmo foi feita assim. Se juntaram uns 10 notáveis, que você não sabe qual foi o critério, que muitas vezes têm interesses que não são de grupos específicos, não necessariamente da população em geral, e se faz a partir da ideia dessas pessoas. Então, ainda que tenha alguns relatores que estão responsáveis pelo projeto de lei, que eles tenham a obrigação de fazer diversos atos públicos, desde audiências até a produção do conhecimento em si, seja com convênios com universidades ou editais, como eu falei, de pesquisa, o que seja, mas sempre tendo como premissa que a legislação, a gente não pode ter legislações que não dialogam com a realidade, né? Isso é um serviço muito grande. Então, legislações que dialoguem com os problemas concretos que a gente tem e com a consciência de que, enfim, cada termo, cada expressão que vai numa lei, ela é interpretada, ela tem um sentido. Então, se você fala, por mais que sejam no senso comum, o mais sedimentado possível. Quando você escreve que algo é urbano, isso não é. Os técnicos vão dizer que tem várias possibilidades de interpretar o que é urbano, né? É o limite do município, é o que onde está a malha urbana, a influência do eixo urbano, enfim, da influência econômica e política da cidade, enfim. Então, assim, tudo ali tem a lei é um conjunto de sentidos. E se tendo essa premissa, tudo enfim, vai ser muito importante a construção de cada palavra, de cada texto, muito importante para ser construído coletivamente, não a partir da ideia de um parlamentar ou de algum grupo de notáveis, né? Perfeito. Concordo plenamente, Rafael. Eu acho que isso é uma outra
um outro entendimento que nós que estamos promovendo a semana temos também, que é a construção coletiva de projetos de lei, né? A gente sempre diz o seguinte, nós somos braços auxiliares a serem usados, nós somos ferramenta. Lógico, nós não temos a prerrogativa de decisão, nem somos os proponentes da lei, mas a lei, como você bem falou, ela depende de uma série de subsídios que, para que ela fique cada vez melhor, nós temos condições de ajudar. E ela tem que ser construída coletivamente. Eu acho que, então, todas essas interações e parcerias vão ser bem-vindas. E é por elas que a gente pretende lutar, Rafael. Muito obrigada, viu? Ednilson, por favor. Você está sem voz. Não estamos te ouvindo. Pronto, agora melhorou. Agora sim. Então, na indagação que foi feita, eu acho que tanto o Cazu quanto o Rafael trouxe várias boas contribuições. Eu acho que são caminhos que têm que ser trilhados. Eu acho que tem que estabelecer uma agenda, né, dos institutos com o parlamento. Eu acho que isso é importante, porque a gente pode sonhar com o ideal, mas não tendo ideal, só uma agenda já faz sentar à mesa, já faz ter visões diferentes, discutir sobre o problema, talvez com outro viés, talvez não fosse possível nem para um grupo, nem para a academia, nem para o instituto, nem para a Câmara, né? Então, assim, eu acho que os vereadores parlamentares, eles têm essa ação de estar presente nos territórios, enxergar essa demanda, né, frequente, é diário, é no território, é no gabinete. Eu acho que eles têm esse diagnóstico cotidiano que pode ser sistematizado, mas também pode ser fortalecido com informações técnicas, até como subsídio, para ele também dar um retorno e fortalecer a organização comunitária. Eu acho que a organização comunitária ela é fortalecida quando ela tem, de fato, as informações corretas sobre o território que ela está atuando, porque ninguém fica vendido, as pessoas sabem, isso é bom para todo mundo, é bom para a comunidade, é bom para o parlamento, é bom para que as políticas públicas avancem. Então, acho que estabelecer uma agenda, ciclos de debate como este, né? Eu acho que isso traz esses diversos atores para um único espaço e pensar de que maneira pode... Porque, assim, no tema regulação fundiária, mas a gente poderia pensar vários outros temas. Poxa vida, quanto recurso nós estamos despendendo muitas vezes, o poder público, né? Quanto o poder público está despendendo de recursos para contratar empresas que têm assim, muito pouco compromisso com o produto que ela vai entregar, né? Então, e ao mesmo tempo a gente já tem na academia, tem na cidade alguém produzindo conhecimento sobre aquele território. Gente, a gente está desperdiçando recursos, está desperdiçando tempo, então a gente precisa concatenar essas ações para avançar num desafio que é muito grande, que é essa questão da habitação, a questão da moradia e da regulação fundiária, né? Então, queria deixar aqui essa contribuição e agradecer o convite, Rosemarie, agradecer a todos os organizadores, a Rafael, a Cazu, pela essa participação, mandar um abraço para a nossa amiga Rosana Denaldi, tá? E fico à disposição sempre, é um prazer do MDF estar participando desses debates. Obrigada, Ednilson. E eu acho que você levantou um ponto fundamental, né? O poder público, o aparelho de Estado, tem que utilizar o sistema público, com P maiúsculo, de ciência, tecnologia e inovação do Estado de São Paulo, que é um dos mais robustos da América Latina. 3 universidades estaduais, uma universidade federal, 17 institutos públicos de pesquisa, sendo que 14 deles têm sede na cidade de São Paulo. Então, num contexto como esse, contratar consultorias privadas para fazer esse tipo de trabalho que é possível fazer para se resolver e se enfrentar esses desafios, tem que se pensar muito bem. A gente tem que usar esse sistema é mantido com recursos da população, com recursos do contribuinte. Então, ele tem que dar o seu retorno e tem que estar realmente oferecendo o que de melhor ele tem para melhorar a qualidade de vida da nossa população, para atender um verdadeiro projeto de um país inclusivo, justo e sustentável. Então, eu queria agradecer muito... Rosemarie, deixa eu só fazer um complemento, porque eu acho que essa fala do Rafael e do Ednilson traz coisas que eu acho que é muito importante a gente registrar aqui. Primeiro, esse ponto que o Ednilson tocou, né, de contratações,
eles, às vezes acontece, Ednilson, não só com empresas, às vezes acontece contratação de fundações de universidade, como a gente está vendo aqui em São Paulo, no caso da revisão do plano diretor, né? Isso. Contratação de fundações da USP por milhões de reais para fazer estudos que poderiam ser feitos com custo menor, com técnicos da própria prefeitura, sabe? E com setores diferentes da sociedade civil. Então, eu acho que esse alerta que você traz vale também para esse sistema, né, de pesquisa público. Tem que cumprir a sua função pública, né? E esse ponto que o Rafael tocou, e que acho que tem a ver com o que o Ednilson falou, tem uma ideia, assim, que tem chamado muito minha atenção e tem me preocupado bastante, assim, eu tenho buscado entender e elaborar essa possibilidade, essa ideia de que os setores que a gente às vezes encara muito como os beneficiários, né, dessas ações, né, mas eles também têm saberes, né, eles também têm conhecimento, como Ednilson falou, né, eles conhecem o dia a dia dos lugares. Então, esse edital, a gente estava discutindo no Fórum SP21, Rafael, um paper que a gente elaborou lá com a seguinte proposta, de que se tivesse editais, né, com recursos para apoiar grupos comunitários, grupos populares, coletivos, para elaborarem estudos, porque eles têm condições. A gente usou muito a inspiração da Lei de Fomento à Cultura das Periferias, que é uma lei de iniciativa popular construída por grupos populares da periferia, né, e que opera com base num edital, né, e esse edital, ele seleciona projetos na área artística cultural, mas a gente propôs que esse edital poderia ser também para elaboração de estudos territoriais, comunitários, sabe? Que os grupos apresentassem, passa por uma comissão formada pelos próprios proponentes. Essa lei de fomento à cultura das periferias, ela foi construída com iniciativa popular, né, do Fórum de Cultura da Zona Leste, o Movimento Cultural das Periferias, uma série de outros coletivos, junto com vereadores, né, e acabou se tornando um programa do Poder Executivo. Então, um vereador aqui de São Paulo poderia inspirado nessa história da Lei de Fomento à Cultura das Periferias, fazer uma lei, né, também, junto com setores da sociedade e o executivo, para estudos urbanos, comunitários e populares, sabe? Para subsidiar exatamente toda essa rede de pesquisa e de produção de conhecimento, porque eu estou absolutamente convencido que as periferias, os setores populares, a classe trabalhadora, ela tem saberes, ela tem conhecimento e é importante a gente, da universidade, dos institutos de pesquisa, saber trabalhar com esses diversos saberes, sabe? Com essa ecologia de saberes que a gente tem nas nossas cidades. Então, queria aproveitar essas duas falas para também reforçar essa ideia e a gente seguir adiante. Muito obrigado. Obrigado, Rosmaí. Desculpa. Imagina, que é isso, Cazu. Está extremamente pertinente e eu acho que é isso mesmo. Isso subsidia futuras proposições de projetos de lei. Como no passado, há uma década atrás, a gente discutiu a importância de ter uma Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e disso, Cazu, saíram duas leis. Hoje, a nossa semana é uma lei, né? Que foi proposta à época por vereadores, assim como o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, que é uma pena que não esteja funcionando a contento, como funcionou há algum tempo atrás. Bom, colegas, eu vou precisar, de fato, encerrar
aqui a pedido da organização. Agradeço muito, muito, muito ao Cazu, ao Rafael, ao Ednilson. O Cazu eu já conhecia, Rafael conhecia aí há pouco tempo, Ednilson também. Foi um prazer enorme tê-los, contribuições extremamente importantes e bastante contundentes e robustas, e vamos estar colocando aí todas essas proposições, colegas, na nossa futura Carta de Anchieta. Vai sair um documento dessa semana, intitulado Carta de Anchieta, onde nós vamos colocar, Ednilson, todas essas propostas que vocês fizeram e que se tornem desdobramentos para ações pós-evento. Nós não podemos morrer na praia, né, Cazu? O evento é um primeiro pontapé inicial para uma série de desdobramentos que virão a seguir. Muito obrigado, colegas, e convido a todos os nossos participantes à tarde a estarem novamente conosco, com outros coordenadores, na mesa sobre tecnologias da informação como suporte às políticas públicas. Muito obrigado, um grande abraço a todos.